Salve, salve! Eu sou Sérgio Alpendre, estou aqui com Guilherme Machado e vamos discutir mais uma vez no Ugetsu número 5. Chegamos ao sexto, né, episódio, porque a gente teve o número zero, e é o episódio do número 5, então, gravando nesse finzinho de janeiro, com as nossas retrospectivas de 2024. 2024 foi o primeiro ano do Getsu. A gente até fez menos episódios do que tinha planejado, né? Por causa das enchentes também, né? Se eu não me engano, a enchente afetou a gente entre o segundo e o terceiro, ou por aí. A gente teve um hiato maior ali, bem maior É, do que o habitual, né? teve um hiato forçado, né? Uhum. Mas estamos aqui, resistimos aos problemas e estamos aqui novamente para um bate-papo bem livre, bem descontraído, sem muito ensaio, muito roteiro, para falar do que foi o ano passado, né, o ano de 2024 para a gente, no cinema, né? No cinema. Se quiser falar música também, pode, né? Se Ah, bem que eu não sigo muito, é só ouvir o do The Cure que eu adorei, assim, do The Cure eu achei eu não teria volume também maravilhoso. de lançamentos para É, falar. aí Hum, não, aí é sacanagem, mas vamos falar de cinema então. Cinema abrangente, né? Abrangendo o mundo todo. uhum. Quer começar, Guilherme? Quer falar alguma coisa? Não falar a sua lista Aham, necessariamente, a claro. gente pode falar as nossas no final e Uhum, de todo modo, quem quiser ver nossas listas estaria lá. É só uhum, checar lá no link, né? Que tem uhum, embaixo do vídeo. Eu vou colocar lá o link de cada lista nossa embaixo do Não, vídeo, então, mas enfim, sobre o manda ver. ano, eu. O breve comentário é que no cinema e, no fim das contas, no streaming, né? Porque até infelizmente, tem filmes na lista, no mínimo um, que eu tenho certeza, mas acho até que mais, que saíram direto no streaming ou que tiveram uma circulação muito limitada em circuito, filmes que É foram verdade. que teve que se esforçar para pegar no cinema, alguns deles. Ah, então, assim, bom, mas não é um problema, não vai dizer que é um problema desse ano, que é um problema novo do circuito, mas não sei se em alguns sentidos fica ficou pior, assim, no sentido, tá, a gente espera que você tenha que procurar um filme do Hong Sang-soo para assistir só em algumas salas, pelo menos aqui em Porto Alegre, na realidade é que eu tô falando de Porto Alegre. Mas um filme do Clint Eastwood chegar direto no streaming é novidade, assim. Não É é uma bem coisa tão comum. frustrante, né? É um diretor que, além de ser um diretor muito bom, sempre foi um diretor muito conhecido, um diretor com É, popularidade, um diretor que a maioria das pessoas que não sejam cinéfilos sabem quem é assim, um nome como se fosse assim, Scorsese, enfim. Então, não só diretores mais de nicho, diretores mais de cinefilia, que às vezes chegam em pouquíssimas salas ou direto no streaming, mas até alguns diretores bem conhecidos, Clint. O filme do Jalen passou nos cinemas, mas bem limitado. Tudo bem que o Jalen tem outras questões que permeiam isso, mas igual passou, pelo menos em Porto Alegre, pouco, assim, em poucas salas e por pouco tempo. Mas é isso, falando, de repente vamos falar um pouco sobre as coisas boas do ano, sobre o que teve de legal nas listas. Eu achei que foi um ano bom de cinema, especialmente a sensação que eu tive quando eu estava montando a lista, e como sempre essas listas, eu começo a correr atrás delas ali em dezembro, janeiro, acho que todo mundo faz isso, porque eu sem sempre dúvida. fica tudo que passou no ano, agora eu vou atrás, ou ver as coisas que de repente eu não me atentei que saíram. Enfim, começa a pegar uma boa parte dos filmes na reta final, além dos que foram vistos ao longo do ano. Enquanto eu tava correndo atrás dela, eu tava com uma sensação muito forte, tipo, tá, tem filmes ótimos, excelentes nesse ano. As primeiras posições, assim, da lista, conforme eu fui preenchendo, eu tava muito feliz. E lá na segunda metade para cima, eu fui vendo que eu fui começando a fazer um esforço para preencher. Não necessariamente, não tem nenhum filme que eu considero ruim, senão eu não botaria na lista, óbvio. Mas um esforço no sentido de filmes bons, mas tem aquela enorme convicção de, sabe?
E aí, numa gama maior, mais do que só 20, né? A lista foi de 20 filmes, uma gama maior de filmes que, esses são bons filmes, vamos ver quais deles que vão preencher essas últimas posições, assim. Então, muito bom nos destaques, eu achei, mas tiveram anos recentes, não anos tão antigos assim, que eu sinto que era muito mais barbada escrever 20 filmes e sobrava filme que dava muita vontade de colocar, assim. Não sei se tu teve a mesma sensação, na verdade. Eu tive a sensação desse ano que foi um pouquinho mais forte do que o ano passado, por exemplo. Uhum. É, E, por exemplo, nos primeiros lugares, eu Uhum. não lembro do ano passado ter uma lista que me impressionasse tanto. Eu Eu concordo acho que que os primeiros é lugares o primeiro e o são muito segundo que fortes. eram num nível muito alto, e essa minha agora está com quatro muito fortes lá na Uhum. frente, ou três pelo menos, o que já é um pouco mais, vai, do que dois, de qualquer Uhum. forma. E assim, isso que você falou da metade para o fim, eu também, para mim é a mesma coisa, mais ou menos, Uhum. mas essa segunda metade da minha lista desse ano me parece mais forte que a segunda metade Uhum. da minha lista do ano passado. Enfim, depois eu vou jogar os links aí, vocês podem comparar à vontade. E o que me surpreendeu, Guilherme, é que foi um novo ano, um outro ano seguido, como o ano passado já tinha sido, muito forte de representação brasileira, né? Uhum. Para mim, os filmes brasileiros, eu nunca tinha feito lista com tantos filmes brasileiros. O Uhum. ano passado teve sete, esse ano eu acho que são, deixa eu contar aqui rapidinho. Esse ano foram um, dois, sem contar com produção, né? Um, Uhum. dois, três, inclusive um gaúcho, quatro. Quatro, olha, eu achei eu jurava que seriam mais. O ano Uma passado quatro. tinha sete, é. Quatro não é ruim. É que sim, ano passado foi ainda mais forte, eu diria, pelo menos eu acho que É, ano passado o cinema brasileiro foi impressionante. é. Mas esse ano Acumulou também foi também, né? bom. O Bressani, né? Teve Acumulou. Bressani, teve, enfim, o filme do Odilei Queiroz era muito bom, É, mas, mas quatro é bem bom. Eu é acho ainda bem claro. Quatro de quatro de 20, 20 né? filmes do ano, tá contando todos os É, países, todos os lançamentos. Quatro, assim, é, vamos ser sinceros, a gente não é uma questão de valorizar ou desvalorizar o cinema nacional, mas o volume de produção do cinema nacional não é tão enorme para a gente querer aqui botar, dizer que a lista deveria ter 10, 15 filmes dos 20 do cinema nacional. Não é, sim. infelizmente. É. Pô, Tem aquela tomara coisa que que a sejam gente, maiores, né? a gente acaba vendo mais filmes brasileiros, né? Sim. Por causa do Uhum. interesse, das estreias mesmo. A gente Uhum. tem mais facilidade também de ver mais filmes brasileiros. Uhum. E a gente vai checar os filmes brasileiros que estreiam normalmente, né? Uhum. Mas realmente, ainda assim, é um belo número. Se pensar É. que é o quê? 20% da produção mundial, né? Quatro de É. 20. E só para esclarecer, Guilherme, eu não sei, a gente nem combinou isso, né? Uhum. Mas só para deixar claro para o espectador, para quem estiver ouvindo também, ou nos vendo, ou só ouvindo, é, o meu critério, que eu acho que é o mesmo seu, se não for me corrija, lançamentos do cinema e do streaming, né, em Uhum. 2024. É isso, né? Sim. Que Sim. não Totalmente. sejam necessariamente de 2024, mas Uhum. que não sejam também muito antigos, né? Uhum. Por exemplo, na lista da Bracini, eu até briguei lá dentro, briguei não, discuti, né, debati com eles. Eu falei, puxa, Ilha, eu adoro Ilha, mas é um filme de 2018. Eu acho que já não faz mais sentido um filme de 2018 ser Uhum. eleito um dos melhores de 2024. Como eu fui voto vencido, porque estava muito em cima da hora para mudar e criar alguma regra criar essa regra de distância temporal, Aham. eu acabei colocando na minha também, porque o justo é, se é elegível para todos, é elegível para mim também. Mas na minha lista eu não coloquei, na minha lista fora da Bracini, né? Uhum. Porque a Bracini tem os 10 estrangeiros e os 10 brasileiros. Então, o Ilha, para Uhum. mim, ficou em segundo dos brasileiros. O que daria, claro, uma posição nos 10 mais dentro da lista geral
dos 20 que eu fiz aqui. Só que eu não considerei. Eu acho que eu considero assim, de 2020, 2021 para frente, assim. Eu normalmente considero 4, 5 anos, né? Uhum. Mas Eu, essa é a nossa regra, né? Então, a gente tem um lançamento. A gente tem cada vez mais lançamentos no streaming, como o Guilherme falou muito bem. Teve agora um recente na MUBI, que é já de 2025, que, aliás, eu achei horroroso, é A Garota da Agulha. eu não assisti ainda. Nossa, Uhum. eu achei um pavor, assim, eu achei muito ruim. Parece Não pelo pomposo quê? para dizer o mínimo, assim, mas eu ainda não Não vi. porque é Uhum. Não porque é aflitivo, nada disso, mas pela Uhum. direção mesmo, pela Uhum. condução da trama, as opções do diretor, eu achei um equívoco, assim, completo. Uhum. Mas é uma estreia importante que está só no streaming, né? E cada vez mais a gente tem disso, né? Uhum. Aliás, você falou em Hong Sang-soo, mas o Hong Sang-soo estava elegível? Para mim, não. Sim, eu Para não, mim não não, também, não, tá? não vi nenhum filme, É, infelizmente, porque eu também não vi. facilmente teria lugar na lista, mas eu não É, vi nenhum filme dele elegível na lista de lançamentos falam desse muito bem ano. do By the Stream, né? Ah. Que chegou a E circular em ainda festivais, mas eu não vi também. exatamente sobre o critério, tu agora mencionou também os festivais, eu também eu botei estreias, o critério para eu montar minha lista, eu tô colocando qualquer filme que estreou em cinema ou streaming em geral, não em festivais, não na Mostra de São Paulo, não Isso. no Festival do Rio. Por exemplo, eu acho que Misericórdia deve ter passado em São Paulo, do Gui Rodi. Não considerei elegível para a lista. Obviamente teria entrado na minha, eu gostei bastante do filme. Provavelmente, certamente vai entrar na do próximo ano, mas Porque não já considerei estreou, elegível né? para essa. Exato. É, Mas não considerei elegível para os 2024 que estrearam só em festival e não em circuito aberto. isso mesmo. Eu Uhum. também. Então a nossa regra é basicamente a mesma. Nossos elegíveis foram os Uhum. mesmos, né? Isso. Nossos filmes elegíveis. É, pô, eu queria chamar a atenção, e depois eu falo da minha lista Uhum. mais pessoal, mais especificamente, você da Uhum. sua. Mas queria chamar a atenção para os veteranos encabeçando a minha lista, né? Meu Uhum. primeiro colocado é de um diretor italiano veterano, Marco Bellocchio, é o Sequestro do Papa, né? O meu segundo colocado é de um diretor com mais de 90 anos, o jurado, 92, jurado número 2 do Clint Eastwood. E meu terceiro é de um jovem, né? Um jovem veterano chamado Pedro Almodóvar, que eu adorei o Ah, que Quarto ao curioso. Lado. Eu achei. Acho que o quarto ao lado é o meu terceiro também, e o Jurado número dois é o meu segundo também. Aliás, uma coisa curiosa é que eu não vi tua E o lista até primeiro agora e agora, tu fiquei não viu a minha curioso. lista, né? A gente tá vendo. O meu primeiro não é o É, Sequestro do Papa, né? é. Mas a gente não viu, eu não vi a tua lista e tu não viu a minha lista até agora, então também vai ter um elemento de surpresa não encenado, prometemos, aqui Não, mas a fala gente já então descobrindo o as seu listas. primeiro, que agora eu já falei o meu. O meu primeiro foi o Armadilha, do Shyamalan, que eu Ah, também já que considero um legal. veterano, embora ele não seja um diretor tão com tanta idade em Ele comparação tem aos outros que tu menos de estava falando. 60, né? Exato, mas ele tem aí 3 décadas e meia de cinema já. Então, assim, para mim tá muito mais para um veterano, o tempo que ele já está em evidência. Não fez um volume tão grande de filmes, né? Um diretor que lança tantos filmes para 30 e tantos anos, de Ou ele trinta e tem cinco mais de anos já. 60, Guilherme? Eu, Shyamalan. eu não sei dizer de cabeça, mas eu chutaria que ele tá na casa dos 50 e alguma coisa. Eu também acho que é isso. Tenho a Mas sensação enfim. que ele tá na casa dos 50, mas mesmo se estiver ali baixo 60, não é um diretor idoso, não é um diretor como a gente está falando do É. Belloc, do Clint, que são diretores, e do Almodóvar, que são diretores com bem mais idade, mas é um diretor que eu considero, sim, veterano. Não vou dizer que é um diretor novo, que é um diretor do momento, embora eu acho que ele seja um dos melhores diretores do momento ainda. Que ele siga se É, mantendo. é, eu acho não dá para considerar que é o meu quarto, né? O Armadilha. O Uhum. Armadilha eu gostei muito, eu achei um baita filme. O meu quarto é o No ano, Sequestro do Papa. A gente está com o mesmo top é 4 o mesmo top 4. levemente Caramba, invertido. Guilherme, não, a gente nem conversou sobre isso, eu não Não, sabia a gente não tinha que trocado as loucura. listas ainda. Ah. Olha só.
Você vê como há uma sintonia entre nós aqui. A maior sintonia que eu tenho, claro, que é com a Carla, né? Que a gente é basicamente. Se bem que o primeiro dela foi o Quarto ao Lado, primeiro Ah, da lista dela, que ela mas é amou um filmaço. bastante. É um filmaço, é. Um filmaço. É, a gente divergiu nisso, mas Até as me divergências impressiona. são bem poucas, assim, e bem Uhum, mínimas, assim. uhum. Até me impressiona, a gente podia, de repente, aproveitar para falar um pouco mais do Quarto ao Lado. Me impressiona que o Almodóvar é um diretor com bastante popularidade, é um diretor bem quisto, é um diretor que tem até, por assim dizer, uma grife em termos das pessoas conhecerem o nome dele, tem uma certa associação direta, assim, quando fala nele, e mesmo para quem não é de um público super cinéfilo, super dedicado ao cinema, a maioria das pessoas conhece o nome dele. E é um diretor geralmente bem recebido, até com filmes que eu não acho tão bons às vezes. E esse É, filme que eu achei tranquilamente um dos melhores da carreira dele foi recebido de uma maneira bem morna, em geral, né? Seja por premiações que não importam quase nada, assim, mas pelas pessoas mesmo, pelos veículos, eu achei um filme recebido tão mornamente e um filme tão bom. Olha, um filme que sabe o que briga entre os melhores acontece? da carreira dele tranquilamente É, pra mim. sabe o que acontece, Guilherme? A meu ver, ainda não. É só uma impressão que eu ainda não fui a Uhum, fundo para estudar de fato isso, mas me parece que a base dessas mise-en-scène, direção, chamemos de qualquer uma dessas coisas, porque são diferentes, mas são uhum, semelhantes. A base formal dos filmes, ou seja, um ideal formal dos filmes atualmente, voltou a ser um pouco aquele dos anos 80, 90. Quer dizer, aquela câmera mais tremida, mais na mão, seguindo os personagens, ainda está bem frequente no cinema uhum, contemporâneo, mas ela já não é mais majoritária. uhum. Já não me parece mais uma ideia majoritária que os filmes mais badalados vão perseguir. Graças E a Deus. voltou a ter. Oi? Ainda bem. Graças a Deus. É. Porque se você for trabalhar com câmera na mão, vai estudar quem fez bem isso, né? Não, exato, tem como Cassavetes, câmera na mão, tem como ser Pasolini, muito bom, mas é, tava um mas saco o jeito como Glauber era usado à Rocha, toa, pô, assim. É. sim, Candeias, vai Aham. estudar quem trabalhou Uhum. de forma excepcional essa câmera na mão, essa câmera Uhum. tremida. Eu não sou contra a câmera tremida, eu sou contra a má câmera tremida, que é o que mais Uhum. tem no. Porque virou aquela coisa, virou o que eu chamo de academicismo, né? Um Aham. novo academicismo da câmera tremida, né? Que ninguém fala, mas é um É, novo. foi muitos É, anos 2000, boa parte ainda dos anos 2010 também, foi é muito isso. isso, e me parece que está voltando esse um estilo mais elegante, mais, Uhum. enfim, câmera num tripé, ou câmera que não chacoalhe tanto. Uhum. É, na verdade, tem uma alternância, né? O próprio filme do Bellocchio tem momentos de câmera na mão, o próprio filme do Clint tem momentos de câmera na mão ali, em que ele Mas é um pega. recurso. É, É é um uma coisa que recurso, exatamente, é uma coisa exatamente. que aparece por necessidade de mise-en-scène, ou que uma escolha linguística do diretor, mas eu entendo o que você está falando que não é mais a regra básica de como filmar, e realmente isso estava muito Isso. chato, porque nem E sempre tem muito critério por trás, assim. é, por exemplo, eu nunca esqueço isso que eu falava para os alunos. Está lá o Identidade, um daqueles Bourne lá, são todos horríveis, né? Qualquer filme da carreira do Paul Greengrass é É, assim, na verdade. E um daqueles Bourne, eu acho que é justamente o primeiro, que é o segundo, né? Uhum. Que é o primeiro que o Greengrass dirigiu. Isso. Tá lá o Matt Damon conversando num escritório e a câmera fica assim, ó, parece que tá num navio. Uhum. Tá num escritório, você quer imprimir tensão com uma câmera fazendo. Porque Uhum. ninguém filma desse jeito, né? Não, nem com Uhum. câmera leve. Se você filma desse jeito, é porque você não sabe filmar, né? Ou Não. dá para um outro cara que consegue. Não precisa não tremer, não é não tremer também, ficar num. Mas é uma coisa mais Não, suave, eu entendo que o que você quer não dizer. prejudique o Uhum. olhar, né? E como Uhum. esses caras,
o Clint, o Almodóvar não, o Almodóvar acho que não chega a usar. O filme dele é todo solene, acho que nem caberia. Uhum, Mas o Belloc tem um pouco, o Clint tem um pouco mais, o Shyamalan tem um pouco mais também, uhum, mas são usados como recurso em momentos específicos do filme e muito bem usada, né? uhum, Não é aquela câmera que treme para mostrar a contemporaneidade, para mostrar que uhum. isso que irrita normalmente no cinema, né? Me É. irrita pelo menos. Então me parece que essa moda, vamos dizer assim, esse Uhum, academicismo da câmera tremida passou um pouco. Quem usa tem usado com maior critério, também com maior pensamento por trás dessa câmera, ou seja, tem usado melhor do que se usava há 10 anos atrás, por exemplo. E a moeda, não, porque não é. Bom, é até um comércio, mas não é isso que eu queria dizer. A base mais sólida uhum, da mise-en-scène atual me parece que voltou a ser aquela dos anos 80 e 90, de uma coisa mais, né, baseada num olhar privilegiado, de um testemunho, a câmera como um testemunho na posição ideal, e não mais aquela uhum, coisa da câmera se mexendo uhum, como um cachorro, né? O fulano vai pegar um objeto, a câmera vai até onde a mão dele está, depois corta e volta para o uhum. movimento anterior, aquela coisa O ritmo de horrorosa. cortes baixou. O ritmo de É, cortes deu uma baixada também em também. relação às Eu últimas também 2 décadas, senti. eu acho. Eu Claro, não uma também baixada senti. enorme, mas baixou, É, assim. Mas sobre essa questão de tendência da mise-en-scène, eu tenho até uma queixa para fazer. Eu concordo com tudo que tu comentou sobre a câmera tremida. Eu acho que tá menos em moda, felizmente, a meu ver, porque eu achava que era usado em excesso, nem é. sempre com propósito muito útil. Mas o que me incomoda e que eu vejo como uma certa substituição de moda atual, isso se aplica a uma quantidade enorme dos filmes que saem no mainstream e não só no mainstream, na verdade. E não é o caso dos melhores filmes que a gente mencionou da atualidade, que é a obsessão do foco raso e do fundo desfocado. Para mim, a E nisso, substituição dessa moda da câmera tremida é é, o desfoque agora. Porque é. claro, o desfoque sempre foi um recurso cinematográfico, é um recurso interessante para closes, para certas imagens, mas nunca foi tão exagerado. Essa busca, para mim, quase doentia até por bokeh, por fundo, sabe? Por muito, muito foco raso. E eu acho que a gente está, de certa forma, regredindo de um dos maiores avanços da história do cinema, que foi justamente o foco em profundidade, né? Profundidade de campo, é. Profundidade de campo, Para todo que mundo que claro, fala foi. que o. Desculpa. Não, 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 pode falar, pode. para Aham, todo mundo que fala que o filme do Clint Eastwood que o Jornada número 2 é um telefilme, eu falo, me uhum, mostra, acho que a gente falou sobre isso, né? Me aham, mostra um telefilme com essa profundidade de campo. aham, Que aí eu, beleza. Então, telefilmes podem ser muito bons também, que bom. uhum, Porque é uma diferença gritante, de fato. O que uhum. você vê é o foco raso, é aquela lente que distorce todo o fundo, não Cada tem vez mais. mais, o tempo É inteiro, assim, muito foco raso. insuportável. Ah, É, e cada vez mais, né, raso. Assim, cada vez uhum. mais uma câmera que te aparta do fundo, eu acho uma preguiça de fato. Tem uma coisa que é meio. Parece que é preguiça de encenar, Ah. de pensar nos elementos, Eu não sei de até que ponto isso é uma mise-en-scène. estética, assim, um senso estético inconsciente geral, uma coisa meio redes sociais, porque isso, assim, no ramo de videografia é muito valorizado. Só que, claro, videografia e cinema são coisas muito diferentes, a estética não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Mas parece que acaba passando por osmose um pouco essa obsessão do foco raso. Eu acho que também tem um pouco a ver com uma questão tecnológica. Eu acho que as câmeras estão sendo cada vez mais pensadas e as lentes para ter boa performance de foco raso, para ter esse fundo super cremoso, né? Mas sim, eu não vejo isso como um avanço no cinema, eu vejo inclusive como um retrocesso.
Claro, não tô aqui propagandando que nunca se deve ter plano de foco raso, se deve ter, e na maioria dos filmes vão ter planos sim, e eles cabem em vários momentos, mas a majoritariedade disso me incomoda bastante, assim. É, E hoje em dia a gente tem tem me um novo fenômeno incomodado também. é o plano aberto com foco raso, assim, o plano bem É, aberto às vezes com foco raso, um plano de grande angular com foco com um monte de desfoque. Eu não sei, pode ser uma coisa um pouco carrancuda da minha parte, mas não me não, atrai. eu É, também me incomodo com isso. Também uhum. me incomodo e já não é de hoje, já tem uns É, 2 anos isso, já tem um 3, tempinho e tá ficando cada vez porque mais forte. E até em filmes que eu gostei bastante desse ano, eu vejo um pouco disso. É claro, esses filmes, na minha tanto que eu gostei deles, eu achei que eles trabalharam bem melhor. Mas, por exemplo, um filme como o Trenkelauken, eu acho que ainda tá muito nessa estética do foco raso, muito mais bem trabalhado do que a média. É um filme bem dirigido, concordo com olhar também. interessante, com quadros interessantes, movimentação interessante de câmera, mas é um exemplo de como até nos bons filmes chegou essa moda do foco raso, assim. E claro, não é um filme que é o tempo inteiro assim, passa longe de ser um filme do Yorgos Lanthimos, que todo plano ele tenta fazer isso quase, ou é ultra grande angular, tipo fisheye, ou é com horrores de É, desfoque. Ah, Lantimos é isso mesmo. mas, mas é isso, acho sobre tendências gerais, né? Falando em geral, do momento atual. Eu acho que a gente falou do filme do Shyamalan, né? Do Shyamalan, Uhum, o Armadilha, que a gente falou pouco, né? No programa, uhum, no geral, nos outros episódios, a gente nem chegou a falar uhum. dele, eu acho. Ou a gente fez um. Não fizemos um Não, programa, né? A gente não chegou a fizemos programa sobre pensar, ele. né? Nós A cogitamos gente, fazer, a mas gente não. falou sobre, É, mas acabamos não fazendo. é verdade. É, eu acho que é um filme de mestre Uhum, do Shyamalan. E é incrível como ele tem sido mal compreendido, né? Aliás, os filmes, O Sequestro do Papa, uhum. o Clint Eastwood tomado como telefilme, O Sequestro do Papa tomado como acadêmico, O o filme do Quarto ao Almodóvar não foi Lado tão bem tomado recebido, é. como acadêmico, qual? É o Quarto ao Lado, o filme do Almodóvar. É, Quarto ao Lado tomado como Aham. acadêmico também. Eu acho que as pessoas estão tão impregnadas dessa sujeira estética que Uhum, quando vê um filme mais pensado em composição, eles entendem como acadêmico, né? E não é necessariamente acadêmico, pelo contrário. O acadêmico é o preguiçoso, é o que faz o uhum, by the book. E no by the book, hoje, tá a coisa da câmera tremida, do foco raso, da uhum. grande angular preguiçosa. E eu Essas sempre são achei um mal, modas. né? Eu sempre achei um mal, uma má crítica, uma má reclamação esse negócio do acadêmico, na maneira como é usado geralmente. Ah, fulano é acadêmico ou formalista, o filme é acadêmico formalista, tá, mas um bom formalista ou um mau formalista? Porque um bom formalista é ótimo, entendeu? Um E o bom. acadêmico é uma coisa, o formalista é outro, né? É, também. Mas esse tipo de crítica eu vejo muito mais sendo usado como reclamação do que como elogio, e É, aí não entendo exatamente por quê, assim. Mas sim, o acho que acadêmico, realmente, o acadêmico é as outra pessoas têm coisa. medo de forma, né? De filme que se apoia muito na É. forma. Mas uma das coisas que eu notei também é que mesmo o cinema feito por uma galera mais jovem, Uhum. que está chegando agora, já está começando não, já está se preocupando de fato com a forma. E Uhum. isso eu acho positivo também. A gente Uhum. passou daquela fase de não, a forma não importa, o que importa é o Uhum. conteúdo, Ritmo, é aham. a representatividade, Uhum. se você quer trabalhar com representatividade e tal, é melhor que se trabalhe Uhum. com uma boa forma, né? Claro. Então, parece que já sacaram isso. E a gente tem filmes extremamente preocupados com lutas progressistas que têm boa forma também. Uhum. Eu acho que o cinema brasileiro é muito importante, isso ter acontecido no cinema brasileiro. E isso eu noto que ali por 2017, 2018 é que começou uma força maior de forma
nesses filmes. Porque até Uhum. então você ouvia falar, que você vem falar de formalismo aqui. Formalismo não importa, formalismo é coisa de colonial, de coisa de colonialismo. Não é. Uhum. Formalismo é fundamental. O formalismo não é simplesmente a câmera rigorosa, o enquadramento rigoroso com Uhum. composição de quadro. Não, Sim, não é é você necessariamente pensar classicismo. a forma que você quer, de que forma você. É o básico, né? Uhum. Enfim, um filme de câmera tremida tem muita forma quando é bem Sim, feito. totalmente. Quando não Sim, é, não, formalismo vamos não é fazer. necessariamente classicismo. Não, são coisas. Exato, aquela coisa do vamos fazer a câmera tremer porque ela precisa respirar. Uhum. Ela precisa ser pulsante, ela precisa ser mais um personagem. Isso é uma bobagem. Uhum. Não é por isso que a câmera precisa tremer. Enfim, você quer usar a câmera na mão? Usa. Existem bons usos de câmera na mão, como a gente falou, mas é um recurso, não uma necessidade, né? Não uma. Às vezes Uhum. pode ser necessidade, mas você pode transformar e usar como recurso. Uhum. Enfim. Então, eu acho que tem Eu adoro, por exemplo, um filme que tem bastante câmera na mão, que é o Tudo que Imaginamos como Luz. Uhum. É um filme que pensa bem essa câmera na mão, né? Da Payal Capadia. E ela tem um outro filme anterior que eu gosto também, mas esse me surpreendeu, porque esse eu acho mais Uhum. forte. Ele tem mais problemas que o outro, mas ele arrisca mais. Então Uhum. ele supera esses problemas porque os momentos de poesia que ela alcança, eu acho que compensam. É um filme É, muito sensível. Foi em quinto na minha lista. Eu acho. E Nossa. ele cresce ele cresceu Uhum. comigo, esse filme. Aham. Eu coloquei em quinto, ele vem logo depois do Armadilha para mim. Ele passou de um sopetão, ele passou A Filha do Palhaço e Ferrari, né? Uhum. Eu acho que de todos da minha lista, acho que foi o que mais cresceu, assim. Mais Uhum. cresceu, não digo, porque ele já estava alto, ele já ia entrar nos 10 sem dúvida, Uhum. não cogitava deixar ele fora dos 10. Mas ele ia entrar acho que eu tinha colocado em oitavo a primeira vez e tal, agora está em quinto. Então acho Uhum. que é um exemplo só para as pessoas entenderem que o Sérgio é contra a câmera tremida. Não, contra a câmera na mão, não, não necessariamente. Eu acho que quando se faz bem, quando tem um pensamento por trás do que a câmera vai captar, né? Eu acho É, que a gente isso é é contra o o uso mais importante. indiscriminado, né? É, O uso porque virou regra. Tu falou da câmera na mão, eu falei do exatamente. foco raso. O uso só porque virou regra, só porque virou uma estética padrão. Esse sim é o que a gente está se queixando, assim. Exatamente. É isso, é de fato isso. Agora, Guilherme, quais Uhum. são. Já falei do meu quarto e do meu. Ah, não, teu quarto é o Segredo do Papa, Sequestro do Papa, né? Depois eu falo. Uhum. Ah, Agora acho que as nossas listas vão começar a lentamente caminhar para outros caminhos, assim, não o que é terrivelmente. ótimo também. É, exato, exato, é Vai, ótimo. só para eu A gente não vai saber, aparecer aqui com duas listas quase iguais, nem teria quais como são também. os teus brasileiros Os meus dos 20? brasileiros, na ordem que eles aparecem na lista, deixa eu ver. Tá, O Dia que Te Conheci é o que tá mais alto na lista, o filme do André Novaes de Oliveira, que eu vi que eu vi essa semana, na verdade, e eu gostei Olha, muito. Eu tinha perdido ele, não foi um filme tão fácil de pegar no cinema. Eu não, a tinha sessão que a perdido. gente viu estava vazia. É, Vazia, vazia, vazia. passou muito Que é uma pouco, pena. enfim. E é um filme assim que também não teve, até pelo tamanho da produção, uma divulgação como alguns outros filmes acabam tendo. Ah, eu achei um filme muito bom, achei um filme muito delicado e muito paciente. Acho que esse é um dos principais adjetivos que eu poderia falar para ele. Eu achei o filme muito paciente em certas cenas, sabe? Aliás, a maioria das cenas. É um filme aliás, nesse ponto parecido com o que tu estava elogiando agora há pouco, com o filme indiano, tudo que falamos É sobre verdade. luz. Filme que respira, um filme que tem bastante espaço para respirar, É. sem ele se tornar derivativo com isso. Não é um filme que estende as cenas e acaba sendo derivativo, acaba perdendo o fio da meada, que acontece muito com um filme.
filmes que tentam emular uma coisa, um cinema artístico, entre aspas, e acabam só sendo derivativos. E não é o caso desses dois. Eles respiram num tempo que funciona, que não perde o ritmo, assim. Eu gostei muito Perfeito. do filme da Pael Capadi também, só que tá um pouco mais abaixo na minha lista. O do André Novaes, para mim, tá em nono, tá bem colocado Uhum. também, dos 10 mais. Aí, nos brasileiros, eu só tive outros dois, eu tive três filmes. Eu tive O Estranho Caminho, do Guto Parente, um pouco mais abaixo, Eu também. que eu achei um filme muito habilidoso. É um filme que também tem um olhar sensível para relações, especialmente para a relação, né, filho-pai. E um olhar que não é precipitado na maneira como ele julga as coisas, aquela dinâmica já muito comum do pai ausente, do pai que abandona a família, que até é o caso, assim, aparentemente no filme, mas ele se dedica a mergulhar mais fundo nisso, a olhar mais aspectos, a olhar essa relação por mais lados. E é um filme que eu acho que tem muita habilidade formal. Eu acho que. Eu vi o filme do Guto Parente e tudo me pareceu muito pensado a maneira, especialmente como ele decupa cenas e como ele decupa diálogos. O plano contra plano, que é, digamos, o básico, né? O básico de uma dialética, uma gramática cinematográfica, ele às vezes é muito criticado por meios da crítica ou da cinefilia, por ser uma coisa, justamente por ser muito básico, de um jeito muito normal de mostrar diálogo, mas eu sou um grande defensor de que o plano contra plano ele pode ser pensado. Como tu faz esse plano contra plano? Os dois personagens estão no quadro, por exemplo, num over the shoulder, que aparece os dois personagens e tu vai trocando plano contra plano, ou às vezes eles estão isolados. E o filme do Guto Parente, eu sinto que todas as cenas de plano contra plano uh, tem uma tem uma maneira como ele escolheu fazer esse plano contra plano. Às vezes com os personagens separados, aliás, boa parte do momento inicial ali da relação do filho com o pai, que não tem uma relação, que eles justamente não conseguem se É. comunicar, eles E estão aí num plano faz contra todo plano, cada um no sentido, seu né? plano, sozinho, É, cada um. Depois eles acham jeitos de ir inserindo conforme a relação vai progredindo, de ir inserindo eles, às vezes, no mesmo plano. Eu acho essas dinâmicas muito bem pensadas. E isso eu acho também importante acho. porque quando a gente fala de maneira geral, assim, quando a gente fala de maneira coloquial, em grande direção, a gente sempre pensa em coisas épicas, mas às vezes isso é excelente direção em cenário fechado, simplesmente por pensar em como comunicar essas coisas na montagem e na decupagem dos planos. Eu gostei muito disso no filme. Tem coisas que eu não gosto tanto no filme, na história. Claro, talvez, claro, o fato dele ter. Ele chegou um pouco atrasado para ser um filme de pandemia, digamos, em termos cronológicos mesmo. Assim, né, a gente está vendo em 2024 um filme de pandemia. Claro, a pandemia faz pouco tempo, mas já teve muito filme de pandemia saindo durante a pandemia. Mas não acho que isso assim, seja uma coisa que enfraqueça terrivelmente o filme, só um asterisco. E o último filme brasileiro da minha lista, bem na reta final da lista, entrou ali nos 45 do segundo tempo, é o filme do Walter Salles, O Ainda Estou Aqui, que Ô, foi, louco. que foi muito, achei, é um filme que eu sinto que ou foi recebido com excesso de entusiasmo ou com excesso de crítica, pela maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos. Então, assim, eu não concordo nem com a aclamação de muitos veículos que eu achei excessiva e que eu entendo numa maneira de hipervalorizar o produto nacional, que está sendo indicado em prêmios mainstream, e coisa assim. Eu entendo a importância desse discurso, mas também acho que é um discurso excessivo para o que o filme apresenta. Não acho que é nem perto de uma obra-prima. Ali não é um dos cinco melhores filmes do ano, entrou bem na reta final da minha lista. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que também entendo quem critica bastante, certos aspectos quem critica bastante, mas é um filme que funcionou dramaticamente para mim. É um filme que eu achei que foi sim muito carregado pela atuação da Fernanda Torres. Eu gostei muito da atuação da Fernanda Torres, mas Ah, eu não gosto só também. Não. não só pela atuação em si, mas
por ter uma grande atuação, mas eu sinto que ela conseguiu manter o drama do filme palpável, o drama da situação palpável. Então, nesse sentido, eu sinto que a atuação carregou muito, porque a carga dramática para mim funcionou através do personagem dela, através de como ela lidou como o personagem dela lida com as situações, como ela interpretou isso. Mas, enfim, entrou ali nos 45 segundos tempo, é o filme de posição 18 da minha lista. Achei um Ó, bom filme. Não achei um excelente filme, mas achei um bom filme. bacana isso. Eu concordo com bastante com o que você fala da recepção, né? Que ou Uhum, exageraram por um lado ou para o outro. E o filme ele é mais num meio termo, né? uhum, Até que você foi do meio termo para cima, né? Porque chegou a colocar uhum, na lista. Eu não cheguei nem a cogitar na minha lista, mas eu aham, concordo com isso. Eu não acho um filme de se jogar fora. Eu não acho que seja um aham, filme totalmente errado. Assim, uhum, tenho alguns senões com o filme, sérios senões, mas eu não acho um filme ruim, não acho um filme desprezível, nada disso. uhum, O meu primeiro lugar brasileiro é A Filha do Palhaço, que eu vi duas vezes. Eu escrevi para a Folha e eu achei assim um exemplo de melodrama, que é algo que sempre tentam fugir, né, no cinema uhum, brasileiro. Agora um pouco menos até, mas você vê, ninguém me falou desse filme, ninguém. Tenho vários amigos que nem ou não gostaram ou não acharam tudo isso. Parece que quando você pensa em cinema brasileiro, melodrama uhum. brasileiro, parece que não combina. E eu acho que Eu o vou ser Pedro sincero, infelizmente eu Diógenes, não vi. Eu não olha, vi. que Não pena. assisti até agora. O que é bom no sentido que eu tenho um filme potencialmente bom para ver ainda. É, Então, mas vamos ver se você infelizmente eu ainda não gosta, porque assisti. Aham. eu sou. A Carla gosta bastante também, mas menos que eu. Uhum. Mas ela gosta. E eu conheço bastante gente que gosta também, mas conheço muita Uhum. gente que despreza o filme, Uhum. assim. E eu acho que o desprezo, ninguém soube me dizer exatamente por que não gosta, mas eu entendo que é um pouco por causa da linha melodramática. E Uhum. assim, é o filme brasileiro que mais me pegou. Porque Uhum. a questão da filha ser separada do pai, o pai faz show como montado, né, como uma mulher, o pai é homossexual, abandonou a Uhum. mãe para se envolver com outro homem, então essas coisas não são muito bem aceitas na Uhum. família, mas claro, tem os reencontros, tem a tentativa de aproximação, e eu acho que ele filma de um jeito assim, que me pega. Uhum. Eu acho muito bonito, eu acho muito o final, assim, o final ele tinha tudo para ser piegas, aquele final, sabe? Uhum. Quando você chega muito perto do piegas, chega muito perto da pieguice, mas você controla muito bem o tom da cena, a direção, a montagem, tudo, o uso da música, para não passar desse limite. Ele não chega a ser piegas. Então, eu acho que isso é um valor e tanto, que é aquela coisa que eu sempre falo em aula, Guilherme. Para mim, a faixa do melodrama é isso aqui, ó, é uma faixa muito estreita. Uhum. Ou você não chega nela, ou você chega e passa dela e vira um dramalhão, uma coisa Uhum. insuportável. Agora, o bom melodrama, que é o que fica nessa faixa aqui, que eu não vou delimitar, fiz assim só para ter Uhum. uma ideia, né, de que é uma faixa que você pode ultrapassar e virar dramalhão muito facilmente. Eu acho que o que consegue não passar do limite de cima, assim, eu tiro o chapéu, porque não é fácil, não é fácil fazer Uhum. melodrama. É um A gênero gente tem difícil, os sim. exemplos, né, de tanta gente que tenta descamba pro dramalhão, pro sentimentalismo, pra chantagem Uhum. emocional. E eu acho que o Filho do Palhaço não tem isso. Ele é tudo da construção dos personagens, da construção do drama, de coisas que pegam, mesmo que eu não tenha tido nenhum filho, vai pegar a minha relação com meu Uhum. pai, a minha relação, enfim, com algum amigo que eu sei Uhum. que tem, alguma amiga que eu sei que tem relação com a família, vai pegar de algum jeito todo mundo, né? Que Uhum. se abrir
para isso. Então, eu acho que o melodrama, você ter esse filme ter tido a coragem de chegar perto, de fazer um melodrama e chegar perto desse limite de cima do melodrama, de passar do melodrama e cair na preguiça, eu acho que é uma coragem que eu bato palmas bastante, bato palmas de pé. E o Pedro Diógenes era dupla, né? Fazia dupla com o Guto Parente. Eles eram Uhum, da Alumbramento, que é um dos coletivos mais interessantes, né, de cinema surgidos no Brasil, lá no Ceará. E eu gosto muito do cinema dos dois. Só para continuar nos dois, O Estranho Caminho tá uhum, na minha lista também. Tá em 14º, uhum, tá? Filha do Palhaço tá em sexto, O Estranho Caminho tá em 14º. E no meio desses dois tá um que eu sei que você não gostou tanto. Aliás, peraí, deixa eu. Ah, tá. O Dia de que Te Conheci é o meu nono, né? Eu concordo com uhum, tudo que você falou. Acho que é isso. Você vê que eu tô em Porto Alegre já há 3 anos, 2 anos e meio, mas eu não me acostumo a falar tu, né? Eu falo você ainda, que é como se fala em São Mas Paulo. ainda, tu ainda vai ser contaminado. Vai chegar lá, Vamos tu ver. ainda. Eu já me peguei falando bar. Bar eu já Mas falei o algumas bar é vezes até. inevitável. O bar O não, bar parece. O capaz eu ainda não consegui também. mas o Ainda capaz vai não. chegar também. Se eu Não tem falar, como vai passar ser. tempo suficiente em Porto Alegre e não chegar no É, capaz. se eu falar, não vai ser natural, sabe? Então eu prefiro deixar que seja uma Sim. coisa natural. Mas enfim, você falou muito bem do dia que eu te conheci, não acho que não tem nada. Só acrescentar que eu acho que aquilo que foi elogiado do cartaz, de parecer uma comédia romântica, Aham. eu acho que foi uma má estratégia. Não Uhum. acho que tenha sido uma boa estratégia, porque você quer enganar, não é bem aquilo, Uhum. não é É o. um filme mais melancólico. O cartaz Uhum. mente, né? O cara, Uhum. é igual o filme do Cianfran lá, do Darren Cianfranco, alguma coisa assim, que era Namorados para Sempre. Quem ia Ah, ver, sim. o nome do filme original era Blue Valentine, quer dizer, um filme Aham. triste pra caramba e bonito. Uhum. E a pessoa ia ver com Namorados para Sempre. Esse filme deve ser legal, né? Vamos ver. Chegar lá e encontra um filme. Uhum. Tá louco. Contraindicado para quem tem depressão, né? Não dá para. O Uhum. filme realmente não é bom. Assim, para quem tá com. Ou quem tá com problemas, Sim, uma situação né? sensível. Aham. E o dia que te conheceu, eu acho que foi mal promovido. Acho que foi usada uma má estratégia, uma estratégia que faz com que o filme pareça o que não é, né? E isso eu Uhum. não acho legal. E o meu 12º, acho que a gente viu até juntos esse filme lá em Gramado, Uhum. é o Até que a Música Pare, da Cristiane Oliveira, que eu achei um belo filme, assim, um filme que me surpreendeu. Tem uma sequência em especial que eu achei lindíssima, que é aquela da filha ensinando as diferenças do italiano para aquele dialeto Uhum. para a mãe. E, nossa, eu achei esse momento. Tem outros também, eu acho que a Uhum. personagem é muito interessante e tal, mas um filme que me tocou bastante, assim, Uhum. e que me remete a tanto a Manuel de Oliveira do Viagem ao Princípio do Mundo, né? O Viagem Uhum. ao Princípio do Mundo é o Mastroianni ali, que os familiares dele são portugueses, aí, mas se. Ah, não, não é o Mastroianni, é um outro personagem, acho. Mas por que não fala a nossa fala, né? A senhora se Uhum. pergunta, por que não fala a nossa fala, né? Ela não entende porque o cara não sabe falar português. E me remeteu um pouco a esse filme do Manuel de Oliveira e ao Árvore dos Tamancos do Hermano Holme, né? Pelo respeito a uma Uhum. raiz, né? E eu acho que Uhum. é da mesma região, aliás, né? Que é lá da Lombardia, uma região da Lombardia. Eu acho que é Uhum. a mesma região da Uhum. família lá do filme do Até que a Música Pare. Então, Uhum. esses são os meus quatro brasileiros. Quase entrou um quinto. Ele não entrou no final porque eu acabei colocando o filme que eu vi por último, né? Que é o A Festa Continua, do Roberto Guédiguian. Eu achei um Uhum. belíssimo filme, me surpreendeu bastante esse filme.
porque eu nunca fui de adorar os filmes do Guédiguian, mas esse filme, Uhum. eu gosto dele, eu acho um belo diretor, um diretor com muita coisa interessante, mas esse filme realmente eu acho que é o mais forte dele, o mais bem dirigido e tal. E eu tinha que colocar na lista, né? E aí Uhum. quase entrou, acabou caindo de última hora, porque se entrou em décimo, o que era vigésimo vira 21º, mais pesado é o céu do Petrus Cariri, Uhum. né? Então ele acabou ficando. É, Deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui. Queria destacar um filme que poucos viram também, Guilherme, que é O Mal Viver, do João Canijo. Uhum. Eu achei um belo filme. Ele fez um dístico, né? Que é o Mal Viver e Viver Mal. Quer dizer, um é o lado B do outro. Uhum. E o Mal Viver, a meu ver, é bem melhor, é bem superior ao outro, ao Viver Mal. Que é tudo num hotel ali, à beira-mar, e num foca mais nos empregados, nos funcionários do hotel, e no outro foca mais nas famílias, nos hóspedes, né? E o Mal Uhum. Viver, que é o que foca nos empregados, nos funcionários e nos donos, né, também do hotel, me pareceu bem mais forte, um filme bem mais forte, aliás, que os anteriores do João Canijo, que eu já não tinha gostado tanto. E queria Uhum. destacar também outro filme que está no meu top 10, que é o Ferrari, do Michael Mann, que é Uhum. outro melodrama que eu lembro que, na época, ele nem é só um melodrama, né? Ele é mais. é, Poderia ser só um melodrama e ser fantástico, mas ele foi diminuído. Eu lembro que na época teve alguns amigos de Facebook, assim, de redes sociais, é só um melodrama com os carrinhos vermelhos ali correndo. Não, pelo amor Uhum. de Deus. Olha, veja o filme direito, né? É isso que me incomoda muito na cinefilia Uhum. atual e acaba passando para os filmes, eventualmente, porque os diretores e diretoras também têm isso, de achar que melodrama é menor, é uma coisa Uhum. menor, é uma coisa, sabe? Vai lá, pega não sei se no Filmica tem, ou tenta achar o DVD do Quando o Amor é Cruel, do Luigi Comencini. E depois você vem falar que melodrama é uma coisa menor. Tipo, esse Uhum. filme, para mim, sei lá, um quadro do Cezanne, o equivalente a um Picasso. Para mim, é uma obra-prima, assim, absurda. E é um melodrama com M maiúsculo, né? Um dos melodramas mais lindos, um dos filmes mais tocantes que eu conheço, Quando o Amor é Cruel, Uhum. do Luigi Comencini. L'Incompreso, o nome do filme. Tonati sempre ele me corrigia, que eu falava, o L'Incompreso. Ele falou, L'Incompreso. Eu não sei nem se ele. Ai, Tonati, me desculpe se você estiver ouvindo em algum lugar, mas sempre me corrigia. Agora eu não sei se eu consigo falar ainda. L'Incompreso, né? L'Incompreso. Enfim, é alguma coisa assim, mas é um filme maravilhoso. Então, Uhum. assim, quem gosta de melodrama tem que ir atrás desse filme. E quem não gosta, pelo amor de Deus, pare de falar mal de melodrama, tá? Só querendo, para completar, antes de passar Aham. para ti de novo, Trenkelauken está na minha lista também, é o décimo Uhum. primeiro. Acho a Uhum. Laura Citarella fez um trabalho magnífico nesse filme. E eu concordo contigo que tem coisas que me incomodam também. Mas ele é tão grande, né? E ele prende Uhum. tanto a nossa atenção, Uhum. sendo com a duração, né? Que é algo que Aham. outros filmes não conseguem. Outros filmes, aquele do Ceylan, por exemplo, me pareceu uma Uhum. duração meio falsa ali. Ele não precisava ter Uhum. quase 3 horas, né? O do Rasuluf também, como é que é o do Figo Sagrado ali também não vejo 3 horas ali. Do Alan Citarelli não dá para falar isso. Não Uhum. tem que Lauck. E já O eu filme. concordo totalmente Aham. com o Mark Cousins, né? Quando ele Uhum. fala que essa coisa de o filme tem que ter o tempo que ele tem é uma bobagem, né? A gente pode tranquilamente falar que um filme
deveria ser menor ou maior, a gente pode Uhum, tranquilamente falar isso. Porque é o olhar crítico que tá, essa coisa de, tem que narrar, tem que entender o filme, que o filme dura o que ele tem que durar. O que que ele tem que durar? Nosso uhum, trabalho de crítico, pelo menos você é mais cineasta, mas o meu trabalho como crítico é dizer que o filme, a meu ver, uhum, claro, é sempre uma coisa que se prende ao subjetivo e que eu vou tentar objetivar, vou tentar explicar por quê, mas um filme não, ele tem filme que não precisam durar tanto ou tinha que durar mais, enfim, às vezes a uhum, duração tá errada dos filmes, né? Enfim, essa coisa que é um dos. Qualquer dia a gente vai falar sobre isso também, Guilherme. A gente já falou sobre isso, né? De fazer um programa assim, mas esse é mais um dos argumentos, das ideias que tentam matar a crítica, né? uhum, Tentam diminuir a função do crítico ou diminuir a importância da crítica. total. Então eu sou contra isso. Desculpe, falei demais, Guilherme. Manda ver Não, aí. capaz. Alguma Ah, observação mal capaz aí. não, eu tô de acordo com essa última parte, com o que tu falou em geral. No gancho do Trenkelauken, ele é um filme longo. Ele é um filme que eu confesso, enquanto eu tava vendo, na grande duração dele, lá pelas tantas ele tem uma virada muito grande de trama. Ele me pegou não pela surpresa, mas pelo a sensação de eu ter visto uma MacGuffin enorme, uma MacGuffin de uma duração gigantesca, porque o filme tá tão focado num mistério antigo lá, e ele te suga muito bem por um mistério, um mistério que ele próprio cria no passado, lá de uma história que ela acha da correspondência ali nos livros, e faltando, não sei exatamente quanto, mas o que, 1 hora para ele acabar, considerando que o filme tem 4 horas e quebrado de duração, ele abandona totalmente essa história. Ele nunca mais volta para essa É. história, e no fim, essa história não era o fator decisivo do que a gente estava imaginando do filme todo, do desaparecimento da personagem central, né? Então, assim, claro que é um filme que foi feito para ser inventivo, para ser disruptivo, mas ele funciona nisso. Isso às vezes é uma coisa que pode ser incômoda quando você está intencionalmente tentando te puxar o tapete, mas é um filme que é feito com um olhar muito interessante, ou com uma forma interessante, e muito hábil em contar história, porque ele realmente consegue te deter em duas tramas totalmente separadas que muito pouco entrelaça uma na outra, né? Nas duas histórias que a protagonista acaba esbarrando enquanto ela está nessa cidade pequena. E o simples fato dela conseguir trocar de uma para outra e a segunda história também ser envolvente, eu já achei que denota muita habilidade em contar história mesmo. Então, é um filme que eu gostei bastante. É um filme que ficou em sétimo na minha lista. Logo depois dele ficou o Ferrari, tu acabou de falar, e que eu gostei muito também. E eu me considero um grande fã do Michael Mann. E sobre a recepção morna para até bem punitiva contra o filme, eu sinto que foi parecido já no filme anterior dele, no Black Hat, que eu gosto muito. Esse eu não E gosto. eu gosto bastante de Black Hat, e Black Hat é um filme que eu vou gostando mais conforme eu fui revendo, depois que ele foi lançado, assim. E o Michael Mann, eu acho que é um diretor, um raro diretor que ele tem essa breguice, por assim dizer, e claro que falando breguice isso é uma coisa muito negativa, é uma coisa que muita gente usa para atacar o cinema dele, e que estranhamente ele faz funcionar, pelo menos para mim. E Black Hat eu acho que tem muito disso, e o Ferrari tem talvez até mais. Falando sobre criticar o melodrama, eu acho que o centro do filme, ele realmente é, não sei, já é um número no ar, mas 80% dele, o centro dele é a questão do melodrama, a questão ali do homem com duas famílias, Familiar, né? exatamente. E ele é muito competente. Ah, ele tem momentos.
eu ainda não revi Ferrari, eu só revi Ferrari uma vez esse ano, também. mas ainda fica comigo uma cena bem na parte inicial do filme que o protagonista do Adam Driver visita o túmulo do filho recém-morto dele. E logo depois a mãe, a Penélope Cruz, visita também. E eu acho um momento tão sentido. O luto dos dois personagens é tão sincero ali. E só por isso eu já acho um cinema de. E o cinema do Michael Mann, pra mim, é um cinema de emoções muito sinceras ao longo da carreira, assim. E justamente uma das coisas que eu mais valorizo nele como cineasta é essa capacidade de nos fazer sentir, ter sensações muito próximas dos personagens, pela maneira como ele filma perto os corpos, e sensações que variam tanto dessa questão emocional, que foi essa cena, mas às vezes eu falo, eu nem lembro se eu já não falei aqui no podcast, não lembro se a gente comentou sobre Black Hat alguma outra vez, mas no Black Hat tem uma cena também no início do filme que o protagonista do Chris Hemsworth sai da cadeia e ele tá logo para pegar um voo que ele tá indo para ser brifado da missão que ele foi solto para cumprir, né, para pegar o hacker. E tem um momento que se alonga um pouquinho, que é ele na pista do voo pegando ar, uma coisa dele estar fora da Hum. cadeia depois de um tempo de execução e o Michael Mann filma aquilo perto dele, em silêncio, com alguns cortes, dele com um sol de fim de tarde, assim. Não lembro qual fim de, não lembro se é super fim de tarde, mas eu tenho na memória que é fim de tarde. E pegando vento, literalmente isso. E eu acho que ele é muito bom em transmitir a ideia dessas sensações, puramente visualmente, na maneira como ele filma e corta. E foi isso, de um jeito mais dramático, no Ferrari, e nessa cena em especial que eu quis ressaltar deles visitando o túmulo do filho, que também foi uma maneira muito interessante de dar informação. No início do filme, é como a gente descobre muito do que aconteceu naquele casamento e de por que que chegou naquele ponto. É uma maneira não tão didática. Alguns podem ver reclamar de didatismo, porque eles estão falando ali com o túmulo, falando em voz alta, mas, na minha opinião, não tão didática. Eu achei uma maneira Eu sensível, também não achei didática, não. uma maneira sensível de dar informação e de dar informação com estabelecendo uma base sentimental já super forte. E a partir disso, para mim, aquela foi uma base do que todo o resto do sentimento do filme, do relacionamento dos personagens, fica muito mais forte por conta disso, assim. Então, é um filme que Sim. eu gostei bastante. Seguindo um pouco na lista. Aliás, na minha lista, né, eu pulei dois filmes que estão muito alto, estão até acima desses dois que eu acabei de comentar, que é o meu quinto filme que a gente não falou diretamente, mas pelo que eu lembro, pelo que eu sei, eu acho que tu não gostou tanto. Não sei se é um filme que tu chegou a desgostar, mas não lembro de estar nos teus destaques. Que é o Melhor Está Por Vir, do Nani Moretti. Ah, tá. Esse é um Eu filme pra mim gosto, que. mas É, tem problemas. uhum. Esse é o filme pra mim que tu tinha falado agora, não lembro exatamente qual filme tu. Foi o filme brasileiro, foi a Filha do Palhaço, acho que tu falou isso. Que cresceu pra ti na lista no ano. E realmente esse filme eu vi lá no início do ano, deve ter sido o quê? Acho que por fevereiro, ele estava no cinema. Não lembro exatamente, mas era início do ano quando ele saiu e eu vi só no cinema. E eu gostei muito quando eu saí, dei uma nota boa. E chegou agora no fim do ano para fazer a lista e é um filme que ficou comigo, assim, que acho que foi subindo posições. Quando eu fiz uma lista preliminar no Letterboxd logo na virada do ano, e eu ainda não tinha visto até boa parte dos filmes que estão nessa minha lista definitiva agora. E ele já galgou posições de lá para cá, assim, porque é um filme que eu continuo achando interessante. Eu sinto que entrelaça bem com a carreira do Nani Moretti, com os assuntos, ele resgata filmes dele próprio, o Cara Diário, outros filmes dele. E, e ao mesmo tempo ele resgata esses assuntos deles uh, fazendo coisas novas com ele, não só reprisando os assuntos. Então eu gostei muito, eu achei um filme interessante, complexo, porque ele consegue ao mesmo tempo ser um filme com uma visão muito pessimista de algumas coisas, de cinema, de mundo, de política, e também conseguir ver as coisas com um olhar otimista. E eu gosto dele ter essa indecisão. E tudo bem, o título entrega, o melhor está por vir,
entrega que seria uma visão mais otimista do que pessimista, mas eu acho que ele consegue estabelecer as duas coisas. Ele consegue estabelecer o que insatisfaz ele no cinema, na política, na sociedade, e ao mesmo tempo o que ele acha que vai melhorar e que vai vir. Eu, eu, eu gosto justamente dessa indecisão dele. Eu acho que é o que mais me atrai no filme. E logo depois dele, em Interessante. sexto lugar, outro filme que cresceu pra mim é o Anatomia de uma Queda, que eu também gostei quando vi. E eu mantenho Esse eu gosto mais. numa posição alta na minha lista, tá em sexto lugar. Ah, uma história muito parecida. Eu vi no cinema, eu gostei e segue relevante na minha memória até agora. E também é um filme que foi visto lá no início do ano. Eu acho também um filme que trata de temas que estão em alta no geral, temas, essas questões de filmes, digamos, feministas, como saíram tantos esse ano, ou filmes pretensamente feministas, porque alguns eu achei que foram bem equivocados em vários pontos. Uh, eu sei que tem gente que gosta bastante da Substância, tem gente que odeia a Substância. Eu tô claramente no grupo de pessoas que não gostam nada do filme que saiu esse ano e que foi louvado por uma série de temas que eu acho que o Anatomia de uma Queda lida tão melhor com tão mais elegância, com tão mais sobriedade e com nuance, com eu acho que tem certos assuntos que quando tu traz em pauta e tu põe nuance, tu põe contrapontos nele, eles ficam muito mais fortes. E é um filme que vive na nuance, vive na corda bamba, tanto que as pessoas decidem de maneiras diferentes interpretar o que aconteceu, no caso judicial ali que o filme trata. E eu acho que isso engrandece o filme, enquanto, para mim, aproveitando para falar de um dos filmes que é um dos destaques do ano, a gente, querendo ou não, a Substância é um dos destaques do ano e não tá na minha lista, Sim, mas também digno da gente pelo menos comentar no episódio, é não um tá filme na que minha realmente, também não. é um filme que realmente me desagrada pelo excesso, um excesso tanto cênico, um excesso de uma violência que eu sinto que foi feita para ser comentável nas redes sociais, para gerar hype, para gerar buzz. Uh, Também entendo que tem muita gente que não sentiu assim, que achou que é interessante. Eu me considero muito fã de cinema de gênero, então também não me pegou por esse lado, pelo contrário, me incomodou no tensionamento de gênero, de terror, de tudo. Enfim, e em termos de ideias, é um filme que eu achei muito simplista num assunto que é importante e que ele quer trazer, e que ele traz de uma maneira pomposa, de uma maneira como se fosse aprofundada. Eu acho que ele tenta se posicionar de uma maneira aprofundada e, na minha opinião, acaba tendo um conteúdo muito raso, muito simples, não equivocado. Eu vejo bem, eu não sou contra as ideias do filme, eu sou contra a maneira como elas foram trabalhadas. Sim. Sim. Chegou a falar Pode os falar. teus 10? Deixa eu ver. Não, para finalizar os meus 10, não vou me alongar neles, é O Mal Não Existe, do Hamaguchi, em nono, Ó, e Os Segredos de um Escândalo, do Todd Haynes, em décimo. tá, que legal. Eu só acho que depois a gente fala os nossos 20, né? Uhum. Para encerrar. Mas só o que me incomoda, eu ainda não revi, eu achei interessante que você falou do Moretti, Uhum. da indecisão, né, entre o pessimismo e o Aham. otimismo, que eu acho que acho que as duas são visões que distorcem, né? Mas Uhum. pelo menos eu acho que o pessimismo é excesso de crítica e Uhum. o otimismo é ausência de crítica. Então eu prefiro o Uhum. excesso de crítica à ausência Uhum. de crítica. Mas o que me incomoda não é necessariamente o otimismo, mas é o otimismo depois do que ele mostrou e depois do que o personagem sofre no filme, Uhum. né? Eu achei falso esse otimismo. Eu Uhum. acho que você pode, e eu posso estar errado, tá? Eu não revi o filme. Eu achei que você poderia trabalhar esse otimismo de uma outra forma, que não fosse tão agora é hora de alegria, vamos sorrir e brincar, do mundo não se Uhum. leva a nada, sabe? Que eu reparei Aham. isso, assim, então,
a ditadura matando gente, e o Silvio Santos lá, 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 agora é hora de Uhum, alegria. Eu meio que entendi esse final dessa forma, porque me soou tão postiço uhum, ao que ele uhum. constrói, que eu para mim não bateu. Então não é Uhum. o otimismo em si. Mesmo porque se eu fosse contra o otimismo, né, eu não veria filme do John Ford, né? Tem filme do John Ford É que verdade. até o Tag Gallagher fala, não é o mundo como ele é o mundo como a gente gostaria que fosse, né? Que é aquele mundo que todo mundo se confraterniza, a comunidade vive feliz, todo mundo tem suas razões e todo é outra coisa. É, Então eu não sou necessariamente é. contra o otimismo. Que é o maior Embora- asterisco para mim, na maneira como eu me relaciono com o cinema do Ford, é o otimismo, que eu acho muito otimismo em alguns casos. Eu gosto mas é muito de isso. muitos filmes, mas a coisa que eu traria como um asterisco para mim, na minha fruição, é o otimismo, assim. Mas é isso, é o mundo como ele Aham. gostaria, como a gente gostaria que fosse, né? E assim, ele Uhum. mostra a coisa podre do mundo, né? Ainda assim. Sim. E ele mostra, e ele é muito inteligente, né? Eu tava revendo. Uhum. Ontem eu participei de um cineclube, eu tava revendo O Homem que Matou o Facínora. Pelo amor de Deus, é uma coisa É um assim, monumento. Né? é uma coisa absurda o que ele. É espetacular. Né? Tá louco, isso é. E assim, eu Não é dos mais esperava ir. otimistas. Não é dos mais Não é, otimistas. não é, não é. É Não, até muito mas, por melancólico. exemplo, Né? Sunshine's Bright, O Aí é um Sol filme Brilha na otimista. Imensidão, aí é totalmente otimista e é É. aquela coisa, né? O Egon Uhum. Master, ele tem vários exemplos de filmes otimistas que são geniais. Agora, o Uhum. meu problema com o Moretti é esse, porque ele estava indo numa linha muito crítica, aquela Uhum. crítica à Netflix, crítica aos Uhum. políticos, até o A cena próprio da Netflix é partido. demais. É É hilária. É demais, eu hilária. acho. É. E eu acho que é caricatural, mas Uhum. é um caricatural que funciona. Intencional, na minha opinião. Um Exato, caricatural com fins de humor. ele É. sabe fazer funcionar, né? Uhum. É só o final que eu não me ajusto com ele. Então o saldo é positivo, mas esse final faz com que o filme caia para mim. Rapidamente, só sobre isso, para mim, talvez o que tenha feito funcionar para mim é que eu acho que ele olha para todas essas coisas negativas, para todo esse pessimismo, com humor, e aliás é uma coisa que me agrada, é o senso de humor do Nani A mim Moretti. também. E aí eu acho que esse otimismo que vem, talvez do nada, no final, vem justamente dessa ideia de tentar olhar tudo tá errado com humor e talvez esse humor ser uma certa redenção das coisas ruins que ele enxerga no mundo, assim. Mas aí, Interessante. pode seguir. Ah, Quer falar sua lista, Guilherme? Depois eu encerro com a minha. Se quiser, pode depois... ser? vamos fazer o Uhum, seguinte: a gente fala a nossa lista com muito breve mesmo, porque a gente já está uhum, estourado, né, no ideal que a gente estabeleceu para o programa de uhum, duração, mas muito breve mesmo dos lugares de 11 a 20, né? Ou você que só uhum, citou o nono e o décimo aí, se quiser falar um uhum. pouco mais sobre eles também. Não precisa. A gente realmente se propôs que a gente não ia conseguir falar sobre todos os filmes. A Sim, nossa ideia era falar um pouco mais a fundo em alguns filmes do que tentar falar muito pouco de todos eles. A gente isso, até pode pensar, de repente, alguns filmes no futuro juntar em outras pautas, né, outros episódios, mas acho que a gente pode falar, citar a lista e depois fazer os comentários finais. isso. Ah, Como você prefere? Ordem crescente, de preferência, ou ordem decrescente? eu geralmente falo do melhor para o pior. Isso aqui, acho que o normal é Manda ver. falar do. O normal é falar do pior para o Eu melhor, também mas eu gosto de costumo. falar de cima para baixo. Então, Tá. do 11º até o 20º, né? O meu 11º é O Dia que Te Conheci, que a gente já falou Não, sobre, no melhor retoma. Ah, bom, não, É. vai ficar o link lá, o espectador vai poder ver o link e tal. Beleza. Bom, vou falar a lista toda então rapidamente, sem falar sobre os filmes. É o Armadilha, do M. Night Shyamalan, primeiro. O Jurado número 2 do Clint Eastwood. No quarto ao lado, do Almodóvar. Terceiro. O Sequestro do Papa, do Bellocchio. O filme do Nani Moretti, O Melhor Está Por Vir, em quinto. Anatomia de uma Queda, sexto. Sétimo, Trenkelauken. Oitavo, Ferrari. Nono, O Mal Não Existe. Décimo, Segredo de um Escândalo. Esse foi o meu top 10. Legal. E em 11º foi O Dia que Te Conheci.
12º, o Tudo Que Imaginamos Como Luz. Em 13º, foi um filme que a gente não comentou nada até agora, que é Os Colonos, o filme chileno do Felipe Galvez. Acho Em décimo, interessante. em 14º, o 14º me surpreendeu quando eu tava fazendo a lista, tá? E é um filme que eu vi não faz tanto tempo, que é o Megalópolis, do Coppola, e que eu tive uma série de problemas com. Bom, depois acho que a gente pode falar um pouco mais sobre alguns filmes. É o 14º é o Megalópolis, do Coppola, que até me surpreendeu, eu achei que talvez nem fosse entrar no meu top 20 quando eu Pode falar recém acabei de agora, se assistir. quiser. Tem Então, alguma é um questão? filme que tem sim ruídos pra mim. É um filme que eu tava vendo e eu sinto que é um filme que tem muito potencial de crescer em revisões. Eu acho que talvez quando eu rever. Ele é um filme que veio com muitas expectativas, é potencialmente o último filme do Coppola. Ele já chegou com várias narrativas e isso às vezes contamina um pouco a primeira visão dele, talvez. Mas é um filme que eu sinto que é uma bagunça em vários sentidos narrativos, só que ele tem pontos que ele acerta muito fortes e tem pontos que eu achei baixos, assim, que eu achei que não funcionaram tão bem. E nessa irregularidade, a primeira sensação que eu tive é que talvez ele não fosse emplacar tão bem na minha lista. Bom, também não tá tão bem, né? Tá em 14º, mas depois, com o tempo, eu sinto que os pontos fortes dele falam mais alto que os pontos que não funcionaram também para mim. E eu ainda tendo a respeitar mais um filme que tem excesso de ambição do que um filme que tem muita falta de ambição. Então, é um filme muito ambicioso. Eu acho que ele, para mim, na primeira vez que eu assisti, ele não atinge tudo que ele ambiciona. E isso é um pouco frustrante quando assiste, mas ele ainda assim ele mira alto e não é como se ele mira alto e não entrega nada, ele entrega ideias interessantes, bem trabalhadas. Mas enfim, não vou me alongar muito. Seguindo em 15º foi o Golpe de Sorte em Paris, do Woody Allen, que é um cineasta que eu ainda acho muito bom, é um filme que eu gostei de ver no cinema. É um cineasta que eu sempre gostei bastante, na verdade. Eu lembro que a gente já fez o Também. episódio da lista dos melhores filmes dos anos 70 e Manhattan teve muito alto na minha. Enfim, eu gosto muito do cinema dele. Óbvio que o cinema dele não tá mais na mesma proporção do que já foi. Ele não faz o cinema que ele fazia nos anos 70 e 80. Mas eu acho que se vê com excesso de crítica o cinema dele já faz algumas décadas, inclusive. Tem filmes bem irregulares e tem filmes que são um pouco mais interessantes. Eu acho que esse é um dos um pouco mais interessantes. Em 16º tá o Crônica de uma Relação Passageira. A minha também. Uh, tá em 16º também? Deixa eu ver. Eu acho que um pouco na frente. Ah, não, tá na lista. Uhum. Não, 16º. Ah, que loucura. Incrível. Em Incrível. 17º tá o Estranho Caminho, do Guto Parente. Em 18º, o Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. Em 19º, Menino e a Garça, do Miyazaki. E em 20º, tá um filme que eu também recém vi e que eu achei muito divertido. E claro, é um filme menos ambicioso do que todos esses. Não à toa ele tá por último. Que é o Carry On, que eu acabei de esquecer o nome em português. O do É, Colette Serra. sem bagagem, né? É, acho que é. Do Colette Serra. Eu Que é um gosto. cineasta que eu acho interessante. Não é um cineasta. Não vou chegar aqui e dizer, um cineasta mais interessante em atividade, mas é um cineasta que eu tendo a gostar quando saem os filmes dele. Eu acho que são filmes. Eu acho que. E volta àquelas coisas que a gente falou do formalismo, eu acho que ele é um formalista bem competente na maioria dos casos. E eu aprecio isso, assim. Ele faz filmes não tão ambiciosos, mas filmes bem executados via de regra, assim. E eu quis, talvez eu tenha até forçado um pouquinho essa entrada dele no último lugar só para mencionar o filme, assim. Mas, Ah, enfim, eu ainda gosto. não deixa de ser um critério É, querer mencionar. Estaria para mim entre ele e o filme, para fechar a lista, entre ele e o filme do George Miller, o Mad Max, Furiosa. Curiosa, que eu achei um bom É o meu filme, eu achei num 20º. patamar semelhante, só que nos dois, assim, blockbuster de ação, por algum motivo eu acabei preferindo dar a menção pro filme do Colette Serra. Eu acho menos.
grandioso, mas mais honesto em alguns aspectos, assim. Nem sempre esse cinema tão operístico do George Miller encaixa tanto para mim. Eu sei porque não discordo dos motivos porque muita gente gosta muito, mas nem sempre funciona tão bem para mim. Mas foi um Você filme que eu chegou, gostei, curioso. você chegou a ver o Beekeeper, Jason Statham? Não vi, Tá na Amazon. não É vi. na linha do, Uhum. do Carry On, né? Ah, é? Eu acho, Uhum. eu gostei também. Eu achei um filme de ação que não tem aquela Uhum. direção porca da maior parte dos filmes de ação, Uhum. aqueles Total. cortes nada a ver, Uhum. enfim, aquela câmera se perdendo ali, porque é mais barato filmar Uhum. assim, né? Então, vou falar a minha rapidinho também, e a gente Uhum. encerra, né? A Vamos lá. minha é primeiro Sequestro do Papa, segundo Jurado número 2, terceiro O Quarto ao Lado, quarto Armadilha, nosso top Uhum. 4 juntos, só que com posições trocadas. O meu quinto, Tudo que Imaginamos como Luz, Rafael Uhum. Capadia. O sexto, A Filha do Palhaço, do Pedro Diógenes. Sétimo, Ferrari, do Michael Mann. Oitavo, Mal Viver, do João Canijo. Nono, O Dia que Te Conheci, do André Novaes. E décimo, E a Festa Continua, do Robert Guédiguian, que é o cineasta de Marsella, né? Uhum. O 11º, Trenkelauken, que eu imagino que ele tenha sido um pouquinho prejudicado, porque eu vi ele em 2023, né? Eu vi há Uhum. muito tempo e não revi. Mas ele estreou esse mês, esse ano, né? Acho que no Max, né? É, é curioso porque uma metade dele estreou no outro ano e metade nesse, né? Então ficou aquela. Ah, é? Que eu Que saiba sim, não esquisito. foi? Porque ele Não foi sabia. quebrado em parte um. Ele é um filme só, mas ele foi quebrado em parte um, parte 2 porque aparentemente não se acredita que as pessoas vão querer passar 4 horas no cinema. Então, acho que comercialmente ele foi lançado parte um, parte 2 Streaming é uma em dois piada, né? anos. Então bota os dois juntos, pô. É, Faz exatamente. sentido. Eu acho Ah, também, meu mas Deus. existe essa obsessão agora dos distribuidores de não deixar um filme de 4 horas passar por 4 horas no cinema. É. Tá, tudo bem. Não confia na capacidade do espectador de acompanhar, mas pelo menos bota as duas partes então junto, né? É, também Então, vamos acho. checar se foi isso mesmo também, né, É, eu não Guilherme? tenho certeza, Eu mas não sabia. eu acho que foi. Tá. Meu 12º, Até que a Música Pare, da Uhum. Cristiana Oliveira. 13º, Vidas Passadas, da Celine Song. Eu Uhum. acho um belo filme. Me surpreendeu muito. 14º, Estranho Caminho, Guto Parente. 15º, Music, da Angela Chanelec, que é um filme que também me surpreendeu bastante quando eu vi. Um filme que começa assim, você fala, "Ih, esse filme é esquisito, né? Mas Uhum. ela vai construindo uma coisa bem interessante ali no passar da trama. 16º, Crônica de uma Relação Passageira, do Emmanuel Uhum. Mouret, que eu também vi em 2023. Aliás, eu vi em 2022 esse filme. É, ele é um filme de 2022. Ele Uhum. é bem. 17º, Anatomia de uma Queda, olha ele aí, da Justine Trier. Uhum. 18º, A Besta, do Bertrand Bonello. Uhum. Eu acho esse o melhor filme do Bertrand Bonello, de quem eu não gosto tanto. Uhum. Mas esse eu acho que é o filme mais bem sucedido dele, do ponto de vista cinematográfico e tal. 19º, Here, do Bas de Vos, que é um cineasta Uhum. belga, não é o Here do Robert Zemeckis, né? Que eu ainda Uhum. não vi. É o Eu não vi Here também. que é de 2023, estreou no começo do ano, acho, Uhum. do ano passado, que é o. Acho que ele estreou como Here mesmo, acho que nem teve tradução. Que é um filme bem também, bem contemplativo, assim e tal. E no 20º, Furiosa, que eu acho que perde bastante, é bem inferior ao Fury Road, Estrada da Fúria, né? Mas ainda Uhum. assim é um belo filme, eu acho um belo filme, do George Miller. Enfim, eu entendo também o que você falou sobre o George Miller, mas eu acho que ele faz, Uhum. ele filma ação como poucos Uhum. Não, mas eu hoje em concordo que é um dia. bom filme. É um filme hábil, assim, E ele e muito usa bom de no CGI cinema também. também. Né? Ele usa CGI como poucos.
Eu tenho Uhum, insistido no cinema indiano, nos cinemas indianos, né? Porque são várias regiões da uhum, Índia, e os entendidos acham que isso é uma novidade, né? Você vai ver tudo igual, o cinema de ação indiano do sul com o do norte é tudo igual, é tudo com aquelas cenas de câmera lenta, uhum. CGI, à torto e direito. E o do George Miller eu acho que faz todo sentido. Enfim, são os meus 20. Então falamos Uhum. as nossas duas listas, depois a gente publica ali. O espectador, aliás, quando o vídeo já entrar no ar, o espectador já vai ver ali o link no YouTube para as nossas listas. Então fiquem à vontade depois para comentarem as de vocês e tal. É isso, Guilherme. É Vamos isso. encerrar então. Uhum. Alguma observação final? Não, acho que a gente conseguiu falar bem das listas. Claro, um outro filme acabou passando mais batido, mas isso faz É, parte. não tem Deu, como, né? deu para falar satisfatoriamente. É. Então é isso, pessoal. O Getsu número 5 acaba aqui. Fiquem ligados para o próximo, o Getsu número 6 e para este ano de Ugetsu 2025. Totalmente animados para este programa, esse singelo programa de conversas entre mim e o Guilherme Machado. É isso. Tchau, tchau. Boa Tchau, boa noite, boa noite. tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês virem o nosso vídeo.